E vamos falar agora de mercado financeiro e dos fatores que estão influenciando muito o comportamento do mercado financeiro. Hoje foram divulgados dados do mercado, o mercado de trabalho nos Estados Unidos e foram negativos. Já se esperava isso, já vinham alguns indicadores aí bem desfavoráveis. E vamos falar com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, o mercado aí com o dólar na faixa de quase R$ 5,32, pertinho aí, alta de 0,99%, batendo recordes um atrás do outro. Bolsa cai 4,28%, tem muita relação com isso, tem relação com o avanço da pandemia, é um ambiente muito negativo ainda, não é, Jason? Denise, um ambiente muito negativo. Os primeiros indicadores econômicos mais concisos em relação ao impacto do coronavírus estão aparecendo agora. Nós tivemos nas semanas anteriores os pedidos de auxílio de desemprego semanais nos Estados Unidos já davam a visão do que seria um período muito ruim, e daí nós tivemos uma surpresa, entre aspas, positivas do ADP Employment, que é a criação de postos de trabalho no setor privado americano, com uma queda de 24 mil postos de trabalho, mas hoje a surpresa se desfez. O payroll, que indica a criação total de postos de trabalho nos Estados Unidos, subiu para uma queda de 701 mil postos de trabalho, um número absurdo agora, se a gente for observar, um dos terceiros piores da série histórica, e a tendência é de que ele continue a piorar ainda mais. Isso lembra muito os números ali da questão do subprime, a crise subprime em 2009, e infelizmente, enquanto nós tivemos a questão desses shutdowns, desses lockdowns, as cidades fechadas, a gente tem as imagens impressionantes de Manhattan deserta, nós temos diversas cidades na Europa também da mesma maneira. Enquanto continuar isso, infelizmente, nesse cenário inédito, o mercado vai acabar acompanhando. E os países estão prorrogando, né, essa interrupção de atividade porque não estão conseguindo garantir números melhores de controle da pandemia ou melhores no ritmo que se esperava, né? Ainda continua o efeito de um contágio que aconteceu anteriormente. É uma pandemia muito complicada, que você fica vários dias sem apresentar sintomas, algumas pessoas nem apresentam sintomas e contaminam outras, então você tem que ter um isolamento mais prolongado para ter o resultado efetivo disso tudo, né? E situação complicadíssima do atendimento médico, inclusive em países ricos, como nos Estados Unidos. Agora, a Europa anunciou ontem um plano de socorro às economias. Você acha que isso pode minimizar um pouco? Porque a gente tem números aí, projeções muito pesadas quanto ao tamanho da recessão que os vários países vão encarar agora nesse segundo trimestre, né? Eu acho que, na verdade, Denise, nós estamos num cenário de ineditismo muito grande. Eu estou tentando montar aqui um comparativo com a Segunda Guerra Mundial, e entre as conclusões que se chega ali é de que nós realmente não temos um paralelo ao que está acontecendo agora. Talvez há países invadidos pelos nazistas, tenham um paralelo semelhante, mas o restante não, porque nós estamos agora com um contexto inédito de restrição à locomoção que acaba se tornando restrição à demanda. E essa restrição à demanda, óbvio, leva a todas as quebradeiras que nós estamos observando, empresas fechando, e isso, de certa maneira, quem ainda está empregado, quem ainda está mantendo a sua renda, também fica mais cauteloso nesse momento. E essa cautela é importante também porque não se sabe do futuro. E aí também reduz a demanda agregada, ou seja, nós podemos ter aí um cenário que pode se tornar pior do que 2009 e, de certa maneira, dado o nível global, dada a restrição de locomoção, vis-à-vis também restrição de demanda e demanda de serviços, que também é um fator muito importante, nós talvez tenhamos um cenário que pode se tornar uma recessão pior do que em 2009 e pode se tornar um evento de proporções piores do que a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente lembra da crise de 2008 e 2009, ela foi muito centralizada no sistema financeiro. Mas você tinha indústrias funcionando, você tinha comércio funcionando, você tinha aí o mundo girando ainda, né? Teve uma trava muito restrita, pelo menos de início, depois, claro, teve desdobramentos, mas era muito uma crise financeira, agora é geral, né? O problema, Denise, é que a letalidade desta crise no curto prazo é muito maior do que as outras que nós observamos, que antes era um problema de oferta de crédito, ou seja, não se tinha recursos disponíveis na economia, daí vem os programas do Federal Reserve no sentido de achatamento da curva longa de juros, ou seja, tentando fazer os juros longos ficarem mais baratos para que a economia se sentisse compelida a voltar a investir. Deu certo naquele momento, agora tem se tentado remédios parecidos, mas a doença é diferente, mais ou menos o que tem acontecido, infelizmente, com o Covid-19. E nesse cenário que nós temos agora, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos
além, obviamente, da questão da locomoção, não é se vai haver ou não a vacina. A vacina provavelmente vai acontecer, ela pode acontecer num curto prazo, ela pode acontecer até junho, mas dado a velocidade da contração econômica que está acontecendo e da restrição de demanda e do aumento expressivo, explosivo do desemprego, a letalidade dessa crise talvez não consiga aguentar, por exemplo, que a vacina chegue até julho. Eis o problema que nós estamos tendo no curto prazo. E a perspectiva de que possam haver ondas também, ou seja, de que antes que se chegue uma vacina, ou um remédio crível, pelo menos, de que você tenha ondas de retorno, ou seja, as pessoas sejam obrigadas a retornar às suas casas depois que, por exemplo, como acontece no Japão, ou na China e na Coreia do Sul. E que estão fazendo exames em larga escala, um controle muito maior das pessoas para poderem entrar em determinadas atividades. A China está examinando as pessoas, tem condições tecnológicas agora de poder controlar mais e mesmo assim fechou as fronteiras novamente, está isolando algumas áreas. É uma situação, um desafio global. Então é isso, Jason, vamos continuar conversando e acompanhando tudo isso. Por enquanto, muito obrigada, um bom final de semana para você. Você também.